Fala aí, galera, eu sou o professor Roberto Stabile e hoje a gente vem fazer uma homenagem ao Dia das Crianças. Não só uma homenagem ao Dia das Crianças, mas alertar sobre os problemas que essas crianças estão passando, principalmente agora no século XXI. Primeira coisa é o seguinte, só no Brasil 2,7 milhões de crianças estão trabalhando. Esse número é bem significativo. Sabemos muito bem que as crianças deveriam estar na escola, deveriam estar brincando, sonhando, e não nos locais de trabalho. No entanto, que a desigualdade social faz com que essas crianças tenham que ajudar suas famílias. O Brasil assumiu um compromisso com a ONU de erradicar o trabalho infantil até 2025. No entanto, está sendo muito difícil. Só para dar um exemplo, olha só esses números. De 2007 a 2018, esses números em termos de trabalho infantil cresceram demais no Brasil. Os acidentes de trabalho com crianças também. São 43.777 crianças que sofreram acidente de trabalho. Desses 43.000, 26.365 foram crianças que tiveram acidentes graves e 662, infelizmente, perderam uma das suas mãos devido às condições de trabalho. Infelizmente, galera, a população ainda tem a dificuldade de reconhecer a existência do trabalho infantil. É muito comum naturalizar esse tipo de trabalho, como se, olha, melhor estar trabalhando do que estar na rua fazendo nada. Infelizmente, sempre foi dessa forma. Só que esses termos colocam em xeque a questão da criança na escola e, mais ainda, as consequências desse processo, já que no momento em que essa criança não está em idade de trabalho, mas está trabalhando, certamente ela fica exposta a vários tipos de violência, abusos, aliciamento para tráfico, exploração sexual, principalmente, como a gente está vendo, muitos casos de pedofilia. Infelizmente, as consequências do trabalho infantil estão relacionadas à evasão escolar, à manutenção das desigualdades sociais, à dificuldade de aprendizagem, de aprender. A gente falou isso do Brasil, só que no mundo a situação se torna cada vez mais grave, principalmente quando eu falo de refugiados. Milhões de crianças tiveram que deixar os seus lares e suas famílias e seus sonhos, é claro. Hoje, metade das crianças, cerca de 52%, são refugiados. São aproximadamente 7 milhões de crianças que, infelizmente, devido à violência, devido a uma série de questões, conflitos civis, tiveram que deixar os seus países, deixar as suas casas e migrar para outras regiões em condições péssimas de vida. Infelizmente, a questão da violência, a negligência, a exploração, o tráfico e o recrutamento militar são problemas seríssimos que as crianças vêm sofrendo. No entanto, uma parte deles, infelizmente, migra sozinha, ou seja, são crianças desacompanhadas que certamente estão muito mais vulneráveis. Só desacompanhadas são 173.800 crianças. E o país que mais se encontra crianças desacompanhadas é a Etiópia. É um país pobre que tem recebido muitos refugiados. São aproximadamente 43 mil crianças que estão na Etiópia. Entretanto, a maioria das crianças refugiadas são do Sudão do Sul. Então, na verdade, nós falamos de dois países africanos, um que recebe esse número de refugiados e o outro que envia, que expulsa essas crianças. Outra questão importante é 4 milhões de crianças refugiadas estão fora da escola. Na verdade, os números são bem impressionantes. As crianças não só não terminam a educação básica, como não conseguem chegar à universidade. 1% apenas chega à universidade. É um número gravíssimo e são 4 milhões de crianças. No mundo, infelizmente, além dessas crianças refugiadas, existem as crianças que vivem em territórios de conflitos. Aproximadamente são 420 milhões de crianças que vivem em áreas de conflito. Cerca de 18% da população infantil. E, infelizmente, 300 crianças morrem por dia nessas áreas. Existem alguns países que são os piores do mundo em relação às crianças. Esses países, na grande maioria deles, são países ou que vivem guerras civis ou que expulsam crianças relativo principalmente à limpeza étnica, que é um dos problemas mais graves que tem. Inclusive em Mianmar,
que é um desses países, a população muçulmana está sendo expulsa desde 2017. E olha só que impressionante, o Facebook é um dos grandes responsáveis tanto por essa expulsão quanto pela morte das pessoas muçulmanas, pela essa minoria étnica que vive em Mianmar, está sendo expulsa para Bangladesh. Somente mulheres e crianças praticamente conseguiram fugir. Os números são impressionantes. Mostram novamente em que o mundo vive um período que todo mundo achava que era um período de paz, mas é um período de guerras. E quem sofre com isso são as crianças. Hoje, o Afeganistão é um péssimo país para criança, principalmente pela atuação do Talibã e pela questão dos atentados a bombas. Muitas crianças são usadas para fazer esses atentados. Um outro país é o Iêmen, que vive uma guerra civil sangrenta desde a Primavera Árabe. Inúmeras milhares de crianças foram mortas. O Iraque também é um país muito difícil para as crianças, principalmente na época da atuação do Estado Islâmico, assim como os problemas que hoje enfrentam numa política degradada que há no Iraque. O Mali, um país africano, vem sofrendo demais com as guerras civis e com atentados terroristas. As crianças também sofrem muito com isso. A Nigéria, com o Boko Haram, sequestrou milhares de meninas num colégio e hoje fazem essas meninas como escravas. Um outro aspecto, na própria Nigéria se utiliza crianças não só como soldados, mas como se usa crianças para atentados a bombas. Então mostra bem como está sendo grave a situação das crianças nesses países. Na República Centro-Africana e no Congo, são dois países que vivem guerras civis, as crianças vêm sendo tanto utilizadas como o exército, sendo recrutadas para fazer parte do exército desses países e lutar contra rebeldes, e com isso perdem a sua infância e a vida, claro, assim como a Somália, o Sudão do Sul, que vivem conflitos étnicos. O Sudão do Sul hoje é o país que mais expulsa as crianças do seu território. Duas tribos rivais estão fazendo uma limpeza étnica, invadem vilas, queimam as casas, matam os homens e de uma certa forma estupram as mulheres. Aqueles que conseguem fugir vão para Uganda, em campos de refugiados sem a mínima estrutura. É isso que acontece com os refugiados da Síria, com os refugiados de vários outros países. Não pensem que os países desenvolvidos estão recebendo esses refugiados, porque não estão. Quem está recebendo esses refugiados são os países mais pobres, e principalmente os países africanos. A Síria é o último país dessa lista. Um país que tem mais de 7 milhões de refugiados, um número expressivo de mortes de crianças e civis. É um país que está destruído. Vive numa guerra civil desde a Primavera Árabe, tem praticamente 10 anos essa guerra civil, e os mais afetados são as crianças. Então, infelizmente, o século XXI não está sendo bom para as crianças. O que a gente sempre coloca é: a criança tem que estar na escola, o lugar de criança é brincando, e não fugindo de guerras, e não trabalhando. Na verdade, estamos passando por um momento muito difícil, e todo mundo achou que a globalização teria resolvido isso, já que os povos estariam mais unidos e as relações entre os países seriam muito melhor. Na verdade, não foi nada disso que aconteceu. O que realmente aconteceu é que as crianças vêm sofrendo demais com essas novas estruturas que vêm trazendo cada vez mais conflitos. Galera, um abraço a todos. Espero que eu tenha mostrado um pouquinho para vocês como é que está vivendo as crianças no mundo.